Bom, sexta-feira é dia de falar sobre saúde. A nossa coluna é de saúde. Hoje conversa com o médico oncologista André Ribeiro Nascimento. Nós vamos falar sobre modalidades do tratamento do câncer. Doutor André, seja bem-vindo aqui. Bom dia. Bom dia. Prazer, Ronaldo. Bom, o câncer é uma doença que preocupa bastante. A gente, até anos atrás, toda vez que alguém tinha um diagnóstico de câncer, já vinha a aura de que esse paciente estava condenado. Mas hoje, justamente em virtude do desenvolvimento da ciência médica, a gente tem boas possibilidades de tratamento. E tem diferentes formas de tratamento, né? Diferentes modalidades, né? Sem dúvida. A gente vem avançando bastante, né, no combate a essa doença que é extremamente frequente, prevalente, que ainda tira a vida de boa parte das pessoas no mundo. A ferramenta mais importante para o combate a essa doença, sem dúvida nenhuma, é a prevenção e o diagnóstico precoce. Aí reside a maior chance de cura, a maior chance de bons resultados. Mas uma vez instalada a doença, nós temos aí todo um arsenal terapêutico à nossa disposição. Algumas estratégias de ação mais localizada, como a cirurgia, como a radioterapia, e depois o arsenal de efeito mais no corpo todo, o efeito sistêmico, a quimioterapia e outras modalidades. Bom, como funciona? Porque você citou, por exemplo, radioterapia e quimioterapia. São ações distintas. Radioterapia, o que é essa modalidade de tratamento? É muito comum as pessoas fazerem alguma confusão a respeito dessas modalidades. São estratégias absolutamente distintas e que, inclusive, não se dá para criar termos de comparação. A radioterapia é uma estratégia de combate ao câncer com o uso de radiação ionizante atuando em determinada região do corpo. Se submete a uma máquina que emite essa radiação, tem um efeito local, só onde ela é aplicada que ela tem o seu efeito, e fundamentalmente essa radiação atua no ciclo das células, levando à morte das células tumorais. Claro que ela também acaba agindo em células normais que estejam neste campo de radiação, e isso pode eventualmente até trazer efeitos colaterais. A quimioterapia é uma estratégia distinta. Via de regra, são medicamentos administrados ou via oral ou via injetável e que vão ter ação no corpo todo. Então, a quimioterapia tem uma ação muito mais abrangente e também os quimioterápicos de via de regra vão atuar atrapalhando a proliferação das células, impedindo a replicação. Esse é o efeito básico da quimioterapia. Geralmente, essas duas modalidades são aplicadas no tratamento do câncer ou há situações que só radioterapia é suficiente, há situações que só a quimio é suficiente? A pergunta é muito oportuna porque é muito comum as pessoas generalizarem alguns aspectos no tratamento de câncer. E, na verdade, o que nós oncologistas fazemos cada vez mais é individualizar. Cada vez mais, até o ponto de termos hoje recursos de identificação de determinadas moléculas dentro das células e isso determinar qual vai ser a estratégia a ser utilizada. Então, a ideia dentro da especialidade é cada vez mais individualizar. Cada paciente, com cada doença, em cada órgão, em determinado estágio, vai ter a sua estratégia de combate. Seja uma estratégia curativa ou, eventualmente, uma estratégia paliativa. Aquela onde a gente trata para amenizar, mas, infelizmente, sem a intenção de cura. Bom, e aí não dá para dizer, dentro dessas modalidades, qual é mais eficaz, justamente por conta de haver uma indicação individualizada de cada uma delas. Isso é muito importante que todos tenham essa clareza. O médico oncologista, ele busca a individualização. Eu posso ter a mesma doença em dois pacientes distintos. De acordo com a idade, com a condição clínica, com as capacidades físicas, a estratégia vai ser distinta. E, de fato, não existe uma estratégia melhor que a outra. É absolutamente individualizado. Eu tenho a cirurgia podendo ser curativa, eu tenho a radioterapia exclusiva também podendo ser curativa em várias situações, da mesma forma a quimioterapia. Doutor André, e os efeitos colaterais sempre são bastante nocivos, sempre são bastante intensos, judiam muito do paciente, falando em outras palavras? Nem sempre, mas comumente. Temos que ter a clareza que essas estratégias, todas elas têm que ser estratégias agressivas. Estamos combatendo a doença é muito agressiva. Uma doença com capacidade de ser mortal. Então, a estratégia de combate ela tem que ser agressiva. E, por vezes, até quando não é, a gente até fica com receio de que não tenha sido efetiva. Por exemplo, quando eu faço radioterapia,
exclusiva para curar alguns cânceres, é bem comum a pele na região sofrer algum grau de queimadura, algum grau de dermatite. E isso faz parte. Claro que isso é algo controlado. Se eventualmente estiver havendo um excesso, a gente faz uma pausa, aguarda uns dias para recuperar, mas os tratamentos têm um potencial de toxicidade. A quimioterapia, também muito temida, também. Não são todos os quimioterápicos que têm toxicidade intensa, mas alguns têm em algumas situações, do tipo náusea, vômito, eventualmente causando anemia, podendo dar uma chance maior de infecções. Então, existe um potencial de toxicidade de efeito colateral associado e inerente às estratégias. Bom, para a gente concluir a conversa, e no que diz respeito à cirurgia, ela é sempre aplicada ou é uma modalidade apenas para algumas situações? Essa é a minha área, Ronaldo. Eu sou, na verdade, cirurgião oncológico. A cirurgia tem uma gama de objetivos ao tratar de um paciente cirúrgico. A cirurgia constitui-se no pilar do tratamento para muitos tipos de tumores, como tratamento principal, como a melhor chance curativa, e a gente exercita isso diariamente, mas eventualmente vai ter o seu papel paliativo, o papel de contribuir para amenizar o sofrimento, ainda que não com o objetivo de cura. Como, por exemplo, a gente faz muitas cirurgias abdominais onde encontra tumores avançados, não passíveis de ressecção, e a colocação cirúrgica de uma sonda alimentar no intestino ou no estômago pode ser de grande valia para esse paciente, para ele seguir o seu tratamento. Então, é bastante diversificado o papel que a cirurgia oncológica tem para os nossos pacientes. Doutor André, foi um prazer recebê-lo por esses esclarecimentos. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de voltar a falar sobre esse assunto, que certamente tem muitas dúvidas a respeito disso. Mais uma vez, obrigado. Prazer todo meu. Bom dia a todos. Doutor André foi nosso convidado e eu fico aqui agradecido pela sua companhia, por você ter ficado com a gente. Uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana. Segunda-feira, a gente se fala.